de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita para você. Eu sou Edson Moita, o Moitinha, e no nosso podcast de hoje quem está aqui para bater um papo com a gente é a Luzileida Ximenes. Tudo bem, Luzileida? Tudo bem, quero agradecer a você, é um prazer, uma honra estar aqui. Quero aqui também agradecer os internautas e amados e amadas que vão estar assistindo o nosso podcast. E olha, um dos nossos parceiros comerciais mandou aqui um presente para você, que é a Iris Bela Lingerie. Vem crescendo aí dia a dia com as melhores lingerie do município de Frecheirinha, que já é um grande polo industrial, um dos maiores do Brasil, né? Polo de lingerie. E um dos que mais se destaca hoje é a Iris Bela, meu internauta. E mandou aí esse presente para você. Obrigada, quero agradecer a todos os colaboradores e empresários da Iris Bela, que tem sido um dos patrocinadores deste programa. Show de bola. Luzileida, vamos começar você se apresentando. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história, pais. Fique à vontade aí. Acredito que a maioria dos internautas, né, os munícipes da minha cidade me conhecem. Né? Eu sou Luzileida Ximenes Albuquerque, sou filha de seu Antônio Ximenes, da dona Gerarda. Fui casado com Mariano Neres, né, da Ubaúna. E tenho 3 filhos e 4 netos. Tenho a Carola, a Mariane e o Abraão. E é isso. Pronto, vamos começar, Luzileida. Você é natural de Frecheirinha mesmo? Nasceu por aqui? De Frecheirinha, sim. Só o pai que veio e veio de Coreaú para Frecheirinha. Como ele veio para quê na época? Já nós entramos aqui na história da saúde, tá bom, meu internauta? O papai... Ele casou-se, a sua mãe era daqui ou foi por causa do comércio? A mamãe ela era de um distrito próximo a Coreaú, né, que tinha o nome como Raposa, mas hoje é Alto dos Honórios. E o papai era também de um distrito de Coreaú. E lá eles se conheceram e casaram e vieram morar aqui e fazer a sua vida aqui. Comércio. Comerciante. Começaram no trabalho da confecção de chapéu de palha, né? E depois montou um comérciozinho no mercado e, graças a Deus, fluiu muito bem. Criou os filhos muito bem. Luzileida, você é uma pessoa que tem uma história bem longa na saúde, né? A gente já sabe que você, além de ter trabalhado em Frecheirinha, trabalhou em outros municípios, mas vamos lá para o comecinho. Profissionalmente, você iniciou realmente na área da saúde ou você teve atribuições em outras áreas, né? Você trabalhou em outras áreas antes de trabalhar na saúde? Sim, Moitinha. Eu iniciei na educação, né? Na gestão da dona Jancila. Eu fui convidado pelo Vandic, que na época, se não me engane, ele estava na administração. Ele era secretário de administração. Secretário de administração. E ele me convidou a trabalhar com ele. Então, o meu primeiro pontapé inicial foi como coordenadora do Serpinho. Para mim, foi uma experiência muito boa, mesmo sem ter muito conhecimento, mas tinha muita vontade de trabalhar. E para mim foi essa questão do relacionamento e da gestão em si, né? Gerenciar pessoas, que isso é muito pertinente na minha vida. E ali eu passei pouco tempo, porque quando a nova gestão chegou, que foi na época do Leoci, eu fiquei alguns meses lá e depois eu já migrei para a saúde, para o hospital do município. Mas, salvo engano, você ainda teve um período que você ficou na Secretaria de Educação, como coordenadora geral da educação do município. Sim, lembrando bem. Eu fui convidada a ser remanejada do Serpinho para coordenar dentro da secretaria, mas fazendo um trabalho que hoje a gente pode se dizer que tipo uma consultoria ou uma supervisão, né? O meu trabalho era supervisionar todas as escolas, ver a questão da merenda escolar, ver a questão da condição física do prédio em si, né, a estrutura física, ver como é que estava a qualidade, né, do próprio sistema em si. Entendi. O sistema educacional e a estrutura, merenda, a estrutura física da escola.
Na época, você lembra de algum fato assim interessante que a gente poderia relembrar aqui? Como, por exemplo, alguma alteração na merenda em que você não concordava? Teve algum fato desse tipo? Ou estava tudo ok? E essas suas visitas? O que mais me marcou assim, nessa época, ainda era tudo muito precário, ainda era muito lento, né? Eu encontrei escolas ali depois da Palmeira, é, cozinhando a lenha, né, a carvão, né, assim, a escola bem assim, sem muita estrutura, sem muita qualidade de atendimento. E ali as crianças andavam a pé para poder chegar até a escola, né? A estrada ruim, não tinha estrada, era tudo muito com muita dificuldade, né? Os alunos chegavam lá com muita dificuldade. E isso me marcou muito, até hoje me marca muito, e eu tenho essa visão dessa escola, que eu não imaginava que existiria escola lá dentro do mato, né? Lá Bem dentro, distante, né? bem distante da cidade, naquele formato ainda bem rústico, né? Isso me Sei. marcou muito. Luzileida, mas era uma realidade da época. A gente sabe que ali estava numa transição, né? Evoluindo e assim, o que você se deparou, eu acho que não só em Frecheirinha, mas é, Era uma em muitos, era uma realidade realidade da época, da né? época, Essa isso, transição. isso. Desculpa, eu acho que daquele tempo para cá, algumas escolas até fecharam, né? Naquela época, Sim, essa foi uma das que fecharam na época, né? né? E as crianças vieram lembro bem, no Coité, vieram para o Sei. Coité. O atual prefeito, o Gargamel, ele até falou, ele teve comigo antes de, não sei se ele já tinha assumido, eu acho que foi um pouco antes dele assumir. Aí ele disse que pretendia reabrir algumas escolas que estavam fechadas já há alguns anos e tudo. Mas voltando aqui para Luzileida, né, Lohanzão? Vamos falar aqui da Luzileida. Você me falou que na época que começou a trabalhar na educação, você ainda não era formada. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação. De lá para cá você se formou? Sim, porque exige muito da gente a questão da formação, para que você possa estar atuando em qualquer área, você precisa da Sim. sua formação. Então, eu fui graduada, estou e sou graduada em, em letras, licenciatura em inglês. E Massa. aí migrei para a área da saúde, fazendo gestão. Eu sou graduada, né, pós-graduada em gestão hospitalar e em gestão e economia da saúde. E alguns cursos que no decorrer da trajetória a gente vai se capacitando, né? Eu tenho alguns cursos de hotelaria hospitalar, tenho quase 2 anos de curso de hotelaria hospitalar, tenho um curso de 800 horas de vigilância sanitária. Requer o conhecimento para você continuar caminhando a sua trajetória e fazendo a coisa de qualidade, né? Entendi. Aí, quando foi que você migrou para saúde? Ainda na gestão do Lealci, né, coordenando e supervisando as escolas do município, eu fui convidada a participar do Conselho Municipal. E numa dessas reuniões do Conselho Municipal, na época tinha um médico que estava como Você foi diretor como educadora clínico. ainda? Sim, eu fui convidada a participar Uhum. do Conselho Municipal de Saúde. E no conselho tinha um hospital, no hospital tinha um diretor, o diretor clínico era o doutor João, era um médico de Natal. E na reunião, no decorrer dessas reuniões, ele começou a observar e ele me convidou. Ele disse: "Você é amiga da gestão? Você tem alguma influência com a gestão?" E eu disse: "Sim." Ele disse: "Vamos trabalhar aqui na saúde comigo? Vamos, eu vou pedir o prefeito para lhe trazer para o hospital." E assim foi conversado o doutor João com o Lealci na época, e da educação me remanejaram para o hospital. Legal. Então você da educação já foi para o hospital sem, tipo assim, não era o interesse seu,
Na Não. época, naquele momento, No momento, não, mas eu acredito. você atribuiu a que esse direcionamento, essa mudança da educação para a saúde? Porque é assim, não é tão distante, mas também não é tão fácil pegar uma professora né, ou uma coordenadora, tirar da educação e jogar dentro de um hospital. Como é que funcionou isso aí? O Eu que você acho. atribui a quê? Eu atribuo mais quando nós temos o dom, né? A missão de fazer, de acolher, de tratar, de fazer o serviço de saúde, trabalhar dentro do serviço de saúde, que era assim, eu acho que foi o caminho para eu chegar onde eu cheguei. Porque, para mim, a melhor gratidão, né? A gratificação que eu tenho é de fazer alguém feliz, de ajudar alguém, de estender a mão para alguém. Porque eu acredito que na área da saúde é uma área mais vulnerável, né? Educação você pode ajudar muita gente, mas na área da saúde é bem mais complexo, né? E é onde a gente vê a necessidade e a demanda maior de se ajudar. A diferença, na minha opinião, né, da educação para a saúde, sobretudo a de dentro do hospital, é que na educação é uma, tipo assim, você vai ter um benefício tremendo, mas a longo prazo, né? Você vai se tornar alguém, você vai trazer uma profissão para si, vai passar num concurso, vai se tornar um médico, enfim, a longo prazo. Enquanto dentro do hospital, na saúde, é ali emergencial. Você ajuda e a pessoa já se sente ajudada naquele momento, né? Sim. Isso daí lhe fazia feliz? É muito gratificante. Eu acredito que isso tem que estar bem pertinente em vocês. Esse desejo tem que ser de dentro mesmo e tem que vir espontâneo, sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse nenhum. Né? Isso vem de. A própria missão que nos leva a caminhar, a fazer e a oferecer o serviço de saúde. Porque é através de lá que você cresce como pessoa, né? Cresce como profissional, cresce como ser humano. Sei. O que que você trouxe ou levou, né? Vem trazendo, na verdade, para a vida a partir daquele momento? Porque foi uma mudança ali que talvez eu imagino que quando lhe disseram, ó, você vai ter que ir lá para o hospital, apesar do convite do Dr. João, né, de Natal, como você falou, mas você ficou meio confusa naquele momento? Ou você disse, não, é isso que eu quero, porque você disse que se sentia bem. Mas na mudança ali, você se sentiu assim meio, será que realmente isso é para mim? Será que eu vou ter o mesmo rendimento que eu estou tendo na educação? Porque na educação você demonstrou um crescimento rápido, porque você ainda sem ter uma graduação na época, você foi assumir uma coordenação que não é fácil, e assim, sem nenhum um vínculo político, posso até dizer assim, você deu um salto qualitativo, que você foi ser coordenadora geral da educação do município. E lá que você estava pegando o ponto de partida era zero. Você não pensou, meu Deus, será que eu vou dar conta do recado? Será que vai ser assim? Não bateu aquele medo, não? Não, eu não me senti insegura, eu não fiquei Sério? duvidosa. Eu aceitei de imediato o convite, porque é isso que eu venho dizendo, né? Você tem que gostar daquilo que você está Então você já fazendo. gostava Isso da você tem que saúde. gostar. E o que é que eu pensei? Eu tenho que me capacitar, eu tenho que estudar. Para eu poder ter mais conhecimento, para eu poder estar ali naquela área, eu preciso, de certa forma, conhecer. Né? Foi onde, ainda nem terminando a faculdade de letras, eu fui fazer pós-graduação em gestão hospitalar. Né? Na época, o Ministério ofereceu uma vaga e o prefeito da época era o Elton Luiz, né? E eu abracei. Porque Sei. depois da gestão do Lealci, veio a gestão do Elton, que me convida a estar subsecretária, e nessa época surgiu essa vaga do Ministério, o curso de gestão hospitalar. E aí o Elton me chamou e me deu esse curso para eu fazer, e que foi um curso, acho que foi mais de 2 anos, né? A pós-graduação Você já foi estava mais na de dois área, anos. né? Sim, sim, Esse curso foi onde? Sobral? foi em Sobral.
Ali é a cidade das oportunidades, né? Tem, onde o cara quer se educar ali tem muitos cursos bacanas. Aí depois do curso você ainda permaneceu no Hospital de Frecheirinha? Você era diretora, era, Luzileide? Na época do Lealci, que eu fui remanejada da Secretaria de Educação para o hospital, eu fiquei entre o hospital e a Secretaria de Saúde, porque na época a secretária que estava lá renunciou e aí o Lealci trouxe a Sônia como secretária e eu como sub, né? Subsecretária. Então eu dava o suporte no hospital e um suporte na secretaria. Aí depois foi que eu fiquei só na secretaria. Aí na gestão do Elton eu já continuei como subsecretária. Dei a continuidade como subsecretária. Entendi. Então você continuou como subsecretária porque já vinha da gestão passada, né? Sim. Entendi. Aí nesse período foi que você iniciou a fazer o curso porque tinha se identificado, tinha gostado, não pretendia mais voltar para a educação. Ainda estava A cursando não ser que fosse para letras na lecionar época, sobre né? saúde, né? Eu já estava quase terminando a faculdade de letras, né? E aí foi onde eu fiz a pós-graduação. Pronto, esse período da pós-graduação você esteve, como você falou, aqui trabalhando na secretaria ou foi no hospital? Você estava na Secretaria de Saúde, né? Saí do hospital e fiquei só como subsecretária. Como subsecretária. Sim. E depois, você se manteve na secretaria ou foi para o hospital, já que você tinha feito uma especialização, né, na área de gestão hospitalar? Você retornou para o hospital ou continuou como subsecretária? Eu fiquei subsecretária na gestão do Elton e depois eu fiz uma seleção na São Camilo. Na época, o doutor Luiz Menezes entregou o hospital para uma entidade filantrópica, né, que é a São Camilo. Sei. E eu fiz uma seleção, concorri lá com umas 12 pessoas e eu passei na seleção. Então, eu pedi, né, a minha saída do município como subsecretária, que eu já estava morando na época em Tianguá, né, e trabalhava lá à noite, né, na educação também como coordenação. E eu passei na seleção e fui trabalhar no Hospital São Camilo, né, como no serviço de hotelaria, coordenando o serviço de hotelaria hospitalar. Luzileide, como é que funciona essa hotelaria hospitalar? Até hoje eu não consegui entender como é que funciona isso aí, não. Eu acredito que todos os dias a coisa se inova, né? A gente vive num século aí que as coisas inovando. Para mim também foi surpresa. Quando eu entrei... Já tem cemitério papete, né? Isso. Então, Isso. assim, não que eles não mereçam, né? Mas para mim foi surpresa quando eu soube que tinha, né? Imagine coisas para humano, né? Assim, vai se ampliando, prossiga aí da hotelaria que eu tô... Então, assim, para mim foi tudo novo, mas todo o tempo da minha vida, nessa trajetória, eu sempre fui ousada. Eu nunca tive medo de acertar, de tentar acertar, de errar e acertar de novo. Então, eu não tinha medo, entendeu? Para mim era novo, era tudo novo, né? Hotelaria hospitalar. Eu disse, mas com certeza eles vão me dar suporte, eles vão me mandar para fazer algum curso, e realmente foi, né? E você já tinha um curso em gestão, né? Eu tinha de gestão hospitalar e aí de vigilância sanitária também, que eu tenho 800 horas em vigilância sanitária, que requer dentro de um hospital. Sim. E aí eu fiquei lá, acho que quase 7 anos eu coordenei a hotelaria, né? É um modelo muito parecido com a do hotel, né? Mas com mais cobrança e mais responsabilidade por conta da infecção hospitalar, né? A vigilância sanitária ela é muito criteriosa quanto ao atendimento, mas a hotelaria hospitalar ela tem um formato muito parecido, porque os serviços são ofertados como dos hotéis, né? Tem portaria, tem recepção, tem lavanderia, tem a parte de camareira, tem a parte da nutrição, manutenção. Então, eu coordenava toda essa equipe, né? Mas é uma empresa, né? Que trabalha com a questão de capacitar, né? De deixar o funcionário colaborador preparado para assumir.
E nesses Sei. anos todos eles ofertavam para a gente muito curso, né? Fiz curso em Fortaleza, em São Paulo. Mas quanto à hotelaria, eu ainda estou ainda estou curioso. Para a pessoa se hospedar, se posso até, se hospedar mesmo na hotelaria, é solicitado por um médico? Como é que funciona? Não, a hospedagem é aquela pessoa que vai ficar internado, né? A pessoa Ah, vai então é ficar solicitado por um médico. tanto nas enfermarias do SUS como as enfermarias particulares, porque lá a gente tinha apartamento particular e tinha o semi-privativo. Então, o serviço de cama é tudo muito padronizado, tudo bem higienizado, né? A questão da estrutura, da arquitetura também, isso com todo cuidado, sabe? Eles têm esse padrão de hotel, eles querem dar o conforto, a qualidade para o paciente se sentir mais confortável. Né? A pessoa está debilitada, está bem vulnerável e chega lá no hospital, ele se sente mais à vontade, ele encontra ali um local que realmente parece um hotel, né? Com a sala de estar, né? É toda uma estrutura montada para atender de qualidade e com humanização o nosso cliente. Entendi. Então é assim, é um hospital que a pessoa se interna, mas com a equivalência a um hotel, mas Isso. também dentro dos padrões do hospital, com Sim, dentro do Ministério da Saúde, o que preconiza, com toda a responsabilidade, porque a gente sabe que visita existe a do médico, infecção hospitalar, entendeu? a visita do médico, a Sim, visita é normal, é um normal, né? atendimento normal, né? Pronto, eu no primeiro momento aqui eu pensei que qualquer pessoa queria se hospedar, tipo, tô sentindo uma febre, vou ali, porque Não, acredito que ninguém quer se hospedar em hospital, né? Mesmo tendo um serviço de qualidade especializado, de uma forma diferenciada, né? na época, com certeza você se deparou com várias situações. Você lembra de alguma assim que lhe marcou demais, mesmo assim, que você até hoje lembra, assim, como, meu Deus, que bom que eu estava ali para fazer isso. Tem alguma coisa desse tipo, não? Tem sim. Eu acho que esse dom, essa missão de ajudar, de estar olhando com um olhar mais, eu digo como de ajudar mesmo, de Uhum. acolher. Então, para mim, lá foi uma época de muita abundância. Eu costumo dizer que foi o tempo das vacas gordas, né? Porque não é só a questão do salário e do status, né? Ali eu tive a oportunidade de ajudar muita gente. Ali, trabalhei ali em Tianguá e eu tive muita oportunidade de ajudar os meus conterrâneos, né? Chegavam muita gente lá, amigos, políticos, e, e eu tinha uma relação muito boa com os médicos, tinha uma relação muito boa com a direção do hospital, tinha uma relação muito boa com a parte da nutrição, da enfermagem. Então eu fiz um vínculo de amizade muito bom e eu conseguia com eles cirurgias, exames, né? Ali eu ajudei muita gente, então ali eu me sentia muito feliz. Era gratificante, assim, quando eles chegavam me procurando e eu tinha essa porta aberta, né? Os amigos médicos diziam, Lu, eu estou disponível para lhe ajudar. E muita gente daqui me procurou, muita gente me procurava, né? Os políticos, pessoas chegavam lá, eu estou precisando de uma cirurgia. E Deus, em primeiro lugar, né? Que me usava como instrumento para abençoar essas pessoas. E ali, para mim, o grande aprendizado de se estar ali foi fazer o bem, foi ter oportunidade e ter as pessoas que estavam ali abriram as portas para eu ajudar outras pessoas. Sei, isso é muito gratificante. Para quem gosta, eu acho que não tem pagamento que se sobreponha, né? É A muito felicidade bom, que se tem quando você faz o muito bem, bom. né? De lá você passou quanto tempo no São Camilo? Foi 8 anos que você falou? Eu passei foi quase 7 anos. Quase Aí, 7 anos. não lembro bem se foi 6 ou foi 7. Mas de lá eu fui convidada, né? Eu fui convidada pelo doutor Luiz, na época, para trabalhar, para estar secretária de saúde, né? De lá você já foi para a Sim, secretaria. sim. Aí ele pediu a direção para a minha saída e aí pediu a demissão, porque era filantropia, lá era carteira assinada.
e os trâmites legais, né? E saí de lá para estar secretária de saúde na época, e foi numa época de uma campanha, né? Campanha forte, pesada, e eu estive ali, né? Foi pouco tempo, lá perdemos a política, e aí foi que eu retornei para a Frecheirinha para estar subsecretária na gestão do Carleone. Do Carleone Júnior. Foi. Foi entre 2012 e 2018. As né? datas eu não lembro muito bem de data, não. Eu não Esse sou muito período. boa de data. Com a estrutura que você já trouxe, porque na primeira você mandou muito bem, é tanto que evoluiu, né? E mesmo sem ter muita experiência, mas me parece, né? Ao longo da vida eu já tenho presenciado isso, e com você tem mostrado aí que com o seu crescimento, que a boa fé, a boa vontade às vezes vale mais do que uma bagagem alta sem boa vontade, né? Às vezes, mas quando você voltou de lá para cá, você já tinha uma bagagem muito maior e ainda boa vontade. Como você aplicou isso aqui no nosso município, em Frecheirinha? Assim, Moitinha, trabalhar na gestão não é fácil, né? Difícil. Porque tem as dificuldades. A gente sabe que vai ter sempre as dificuldades, porque trabalhar numa filantropia é diferente de trabalhar numa gestão municipal, né? A gente vê que as dificuldades são muitas, né? Mas o desejo de fazer, o gostar de fazer, o ter a responsabilidade, a missão de fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer, isso é muito forte, isso pesa muito, sabe? As dificuldades, elas se perdem durante a caminhada, porque o desejo de fazer é grande, né? Mas a gente sabe que existe a dificuldade, né? Mas na época tem alguma coisa assim que você lembra? Eu acho assim que eu não acompanhei. Aliás, eu estava por aqui, mas eu não acompanhei com detalhes a Secretaria de Saúde, que era a pasta que você estava junto à secretária, né? Era a secretária adjunta, né? Era uma subsecretária. Mas você lembra de alguma coisa assim importante que marcou época, que dá para relembrar até hoje, assim, que você plantou? Porque você já trouxe conhecimentos técnicos, né? Porque conhecimento prático do que aprendeu por lá, por a entidade, apesar de ser um pouco diferente, né? O funcionamento da modelo, coisa, né? o De roteiro, gestão. mas ainda tinha o conhecimento com pessoas profissionais que eu acho que facilitava acesso. Você lembra de alguma coisa assim que você fez que marcou aquele momento na saúde de Frecheirinha? Sim, assim, o período foi muito rápido, né? Foi pouco tempo o período, porque quando eu fui convidada a estar subsecretária, na época a secretária era a Fabíola, então houve um contratempo e aí eu entrei como secretária. Então, o período como gestora secretária foi pouco, o período foi curto, não foi pouco, curto, né? Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, né? É aquilo que eu te digo. A gestão municipal, ela tem os seus entraves, né? As suas dificuldades. Tudo acontece com um determinado processo que a gente tem que esperar. Então, ainda era muito... foi pouco tempo que não dá para se fazer muita coisa, né? Rapaz, eu vejo que você às vezes não quer citar porque aqui é um bom momento, uma oportunidade para falar de fatos, às vezes não citar nomes, né? Mas você, tipo assim, não se vai e desce com isso, prefere não tocar em alguns detalhes, né? Detalhar algumas coisas, porque a gente sabe. Olha, eu não estou aqui, quem conhece a Lu, né? Sabe muito bem que o histórico dela, ela se doa a ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que quem conhece, eu não estou aqui, não é puxa-saquismo, até porque eu não tenho... o papel do podcast não é esse, mas eu conheço já de sempre, né? Eu conheço de muitos anos aqui, não vou dizer de sempre, mas de muitos anos, a Lu, e sei que ela gosta de... Ela não cita porque... Ela não se envaidece com isso, ela não quer externalizar esses assuntos. Mas vamos seguindo aqui. Daqui você foi quando você foi para onde? Ainda para trabalhar na saúde. Você nunca saiu da saúde, né? Não. Aí eu recebo... Um dia eu fiz uma ligação para
para uma amiga minha, que eu fazia pós-graduação em gestão da economia com... Eu estou tentando que você diga e você não diz porque você não quer ser... Fica à vontade, tá bom. Tá. Não vou forçar mais. Porque foi tão pouco tempo que não deu nem para fazer algum destaque especial ou que me marcou, né? Então, na época, eu fiz uma ligação para a irmã do Sérgio Aguiar. Eu fazia pós-graduação em gestão da economia com ela. E ela me convidou, eu pedi... Ela é médica, né? A irmã dele? Ela é fono. Fono, né? E aí, eu liguei para ela pedindo umas vagas. Na época, eu tinha uma equipe do NASF. E lá em Camusim, eles contrataram os profissionais que vieram de fora. Eu sei que eu não lembro muito bem. Era um curso... se era um seminário, e eu pedi a ela umas vagas para a equipe do NASF na época, né? Que era o NASF, tinha o quê? Tinha a fisioterapeuta, a educadora física, o psicólogo, na época era 4 profissionais de saúde. E ela me disse que não poderia ceder essas vagas para mim, porque na gestão do irmão, ela não se envolvia muito, né? Mas ela tinha uma proposta para mim. E aí eu perguntei dela que proposta era essa. Ela disse, vem dirigir o hospital de Camusim, o Hospital Polo, né? E eu disse, eu nem acreditei na hora. E eu disse na hora, vou sim, quando é? Eu perguntei, quando é? Aí ela disse, vem aqui para a gente conversar. Isso era numa quinta. Na sexta-feira eu já estava em Camusim, né? Eu já estava em Camusim, conversamos e acertamos, fui lá conhecer o hospital e acredito que se passaram, eu ainda fiquei acho que uns 8 dias para entregar, para poder passar para outra pessoa, e fui para Camusim, fui dirigir o hospital de Camusim. Na época, eu saí daqui para dirigir o Hospital de Camusim, que é um hospital polo, Murilo Aguiar. Também é filantrópico também. Né? Como é que foi a experiência? Porque é um hospital bem maior, né? E, consequentemente, mais problemas, né? Porque, assim, não vem só com bonanças, né? Um hospital desse porte aí tem muita coisa a ser resolvida. Como é que foi a experiência? A gente vê que o Hospital Polo, a demanda dele vem de outros municípios circunvizinhos, né? Que aí a gente atendia Granja, Chaval, aquelas cidades circunvizinhas, né? É um Hospital Polo que atende não só Camusim, né? Aquela regional ali, né? É um desafio, é como eu digo sempre. Inclusive, eu não tenho o deputado Sérgio Aguiar, eu acho que já foi diretor lá também. Acredito acho que sim. Que passou uma da gestão, foi ele, né? Das gestões foi ele. Para mim, é assim, eu acredito que eu tenho isso muito forte em mim, a questão da ousadia. Eu ouso muito a conhecer o novo, sabe? Eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de errar, porque eu sei que quando a gente só acerta porque a gente erra. E é nos erros que a gente cresce, né? Então, eu não tenho esse medo. Eu ouso aí e enfrentar, né? Mas tem que ter conhecimento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Claro, você tem que ter a formação, você tem que ter conhecimento, você tem que ter a prática. E é como eu digo, você tem que gostar, porque para você enfrentar um novo desafio, você tem que gostar, né? E isso é muito forte em mim, o gostar de fazer saúde, o gostar de acolher, o gostar de olhar para o outro, o gostar de abraçar a causa. Então, eu abraço a causa da saúde, eu sou uma defensora da saúde, eu tenho essa missão de fazer saúde. Então, eu ouso a fazer. Vou errar, vou dizer que não errei muito, né? E nos erros a gente também acerta. Mas em algum momento, assim, a gente sabe, como eu acabei de falar, eu acredito que por um porte, assim, independente do tamanho da sua experiência, teve grandes dificuldades. Isso teve ontem, tem hoje e vai ter amanhã, principalmente quanto maior o hospital, no caso lá do Hospital Murilo Aguiar. Teve algum momento que você pensou, meu Deus,
eu quero desistir. Será que realmente eu deveria estar aqui? Teve algum momento assim? Eu acredito que teve momentos que eu pensei em desistir, não pelo trabalho, sabe? Porque dificuldades eu encontrei e até por conta, eu trabalhei no Hospital Filantrópico de Tianguá, São Camilo, e é um modelo, é um padrão de modelo. Claro que tem alguns trabalhos de uma forma, mas o modelo é bem parecido. Quando eu pensei em desistir, foi mais a questão da família, né? Porque a área territorial, né? O Camusim, a família em Tianguá, eu pensei mais por conta da família, sabe? Mas quanto ao trabalho, não, sabe? Teve alguns entraves, teve alguns contratempos, né? Porque a gente sabe que a gente lidar com pessoas, né? A gente vê que um hospital polo, a responsabilidade é bem maior do que um hospital de médio porte. E em nenhum momento eu pensei em desistir por conta do trabalho, por conta da responsabilidade. Não. Mais saudade da família. Sim. E a questão da distância da família? Nesse tempo que seus filhos já estavam, ainda estavam no colégio, já estavam na faculdade, já estavam formados, Eu como é já que... tinha duas casadas e tinha um Abraão que estava em casa, né? Mas aí ficou em Tianguá. Ficou em Tianguá. Aí a pessoa fica preocupada, né? Dá saudade mesmo, né? Sim. Eita, nós. Minha amiga, depois de Camusim, você, nesse período lá, a gente já falou sobre alguns fatos, né? E depois, você já veio para cá, para Frecheirinha, voltou para Tianguá? Como foi que Não, de aconteceu? Camusim, eu estando ainda em Camusim, não entreguei, eu estando ainda em Camusim, eu recebi uma proposta. Assim, a gente quando está na gestão como secretária de saúde ou como subsecretária, a gente participa de muitas reuniões, a gente interage com muita gente, a gente conversa, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir para eu poder a gente trocar a experiência de como é que é as dificuldades em cada município e até a gente nas reuniões eu conseguia muita coisa porque eu interagia com todo mundo, sabe? Às vezes tem um hospital que tem oferta de tal cirurgia, às vezes a pessoa trabalha naquele hospital e ela tem uma oferta de um especialista, e ali eu sempre fui pidona, né? Quando nós gostamos de ajudar alguém, a gente pede, a gente é muito pidona. Para mim, não, mas para as pessoas. Para as pessoas. Então, eu fazia amizade fácil, interagia fácil, porque eu queria, de certa forma, tentar ajudar o meu povo com aquela município tal, oferecia especialista tal. E eu dizia, me dá uma vaguinha, me dá uma consulta, me dá 2 consultas. E ali eu fazia a minha política de saúde, para eu poder ajudar os meus conterrâneos, né? E ainda lá eu recebo a proposta para Cariré, porque nas reuniões eu conheço a secretária, na época do Cariré, de Tapajé, uma pessoa maravilhosa, aprendi muito com ela, uma pessoa competente. Ela era de Itapajé e trabalhava ela em Cariré. Ela é de Itapajé e foi convidada a estar secretária, né? Entendi. Rita Honório, a família dela é da família Honório, prefeito lá em Itapajé. E ela ligou me convidando para trabalhar em Cariré. Como diretora do como hospital. Como diretora do hospital. Lá é polo também não, né? Não, lá é um hospital de médio porte, né? E eu fui, na época eu ainda estava em Camusim e eu sentei com a doutora, né? E expus para ela que eu precisava sair, né? E ela, de momento, ela não aceitou, mas depois ela entendeu, né? E a proposta era melhor, a proposta era no hospital pequeno, de médio porte, né? Menos problema, menos né? problema, né? O salário bom, sabe? E aí eu fui botar tudo na balança e eu disse, não, é aqui que eu vou. E do mesmo jeito que eu digo, não tem problema de ousar, não tem um problema de arriscar. Eu gosto, isso é de mim, eu gosto de arriscar.
Então eu disse, eu vou, aceito. E fui lá, conversei com o Antônio Martins, com a secretária, com a irmã do Antônio Martins, que na época era a diretora da pasta da saúde, e conversamos e alinhamos na época, e eu fui para lá. Passei lá mais de 2 anos, foi maravilhoso, foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, assim, não me senti fora do aquário, sabe, assim, lá eu me senti muito à vontade, sabe, tem pessoas amigas do meu pai, pessoas amigas Olha conhecidas, aí. família Ximenes, família Albuquerque, e aí eu me senti em casa, muito em casa, assim, um povo acolhedor, um povo assim bem acolhedor, bem família. E já me adaptei. No primeiro mês eu disse, é aqui, né? Gostei demais do Cariré, gostei da gestão. Eu quero até aqui, assim, enfatizar essa questão da administração do seu Antônio Martins. Assim, a gente dá a condição de trabalho, dá a condição de você trabalhar, Isso de é você fazer. importante, Isso né? é Quando, muito importante, muito importante. às vezes, quando o gestor, né, o chefe do Poder Executivo limita o trabalho, né, a capacidade do diretor de buscar ou agir, eu acho que às vezes acaba que interferindo no trabalho e não dando, Isso. né, acaba que ficando ruim o trabalho, a pessoa tem condição de fazer algo maior e no caso do Antônio Martins, baseado no que do seu Antônio Martins, né, baseado no que você falou aí, ele lhe dava essa liberdade de Isso. fazer o que realmente precisava, né? Não menosprezando os outros gestores, né? Porque eu até agradeço, né, a todos os gestores que me convidaram a estar na pasta de secretário, de subsecretário. Eu agradeço, sabe, que eles também fizeram um excelente trabalho e me ajudaram a fazer também um bom trabalho. Mas eu acredito que para se ofertar um serviço de qualidade, o gestor ele tem que ter autonomia, né? A gente sabe das dificuldades, né? Eu sempre falo disso, as dificuldades do município é mais na questão de licitação, de compra, de entraves no fornecedor, né? A questão de você não ter autonomia, né? Isso traz problemas e deficiência no decorrer da gestão, né? Agradeço demais a todos os gestores que abriram as portas para mim, né? Que foram usados por Deus para abrir as portas para mim, mas eu tenho esse carinho muito grande, sabe? Por Cariré, assim, pelo povo de Cariré, pela gestão de Cariré, pela forma de trabalhar, o modelo de gestão. Isso é muito importante para uma gestão. Verdade. Você chegando lá, você alterou alguma coisa, ou deu continuidade ao que já tinha? Como é que foi? Porque você disse que teve uma conversa com a secretária e o chefe do Poder Executivo na época, ou ele é só liderança política lá na época? Não, ele era O o prefeito, né? O prefeito, chefe do Poder Executivo, né? era o prefeito. Isso aí você, para alinhar, você já chegou querendo alterar alguma coisa ou foi dar continuidade, ver o que precisava? Como foi lá? Na época, Porque você disse que teve essa liberdade, mas você não disse o que moveu, né? na época os partos lá, o indicador dos partos era muito pequeno, entendeu? O número de partos feito no hospital era mínimo, né? E Sei. não alcançava o teto. E na época, conversando com os médicos, interagindo com eles, com os enfermeiros, com a equipe, a gente começamos a fazer os partos. O município começou, né, a fazer os partos e foi uma das coisas que marcou muito, né? Porque eu cheguei lá, né, com essa proposta da questão do parto humanizado, a estrutura muito boa, né, um pré-parto muito bem preparado, né, o hospital com a sala de Tinha parto. centro cirúrgico? Não, 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 né? era parto normal, mas ela tinha toda uma estrutura para receber a gestante, né? Sei. E nós conseguimos evoluir na questão dos partos. E aí começamos a fazer o parto, só transferir aqueles que realmente precisavam de um cuidado maior, uma gestante de risco, uma gestante para uma cesárea. Mas foi muito bom, o trabalho foi muito bem feito. Cheguei lá, me deparei
com o doutor Edson, filho do Edson, né? Doutor Edson Lima, né? Edson Lima filho do doutor Edson. Porque eu trabalhei com o doutor Edson na época da gestão do Elton Luiz, eu trabalhei com o doutor Edson pai. E aí, lá no Cariré, trabalhei com o Edson filho. E isso é muito bom, né? A gente, assim, nessa caminhada, é muito bom encontrar pessoas que remetem a gente, traz a lembrança de pessoas que nos ajudaram no decorrer dessa caminhada. Teve mais algo assim que você colocou lá por causa da liberdade que o Antônio Martins lhe deu para o crescimento? Ele trabalha num padrão de... Como é que eu digo? Ele dá autonomia para que a coisa possa acontecer de verdade, né? Assim, ele não gosta que muita gente se envolva, ou ele é muito tranquilo quanto a isso de parentesco se envolver no serviço, entendeu? Ele deixa a gente muito à vontade, e isso me marcou muito, entendeu? Dá para se fazer uma gestão de qualidade, mais tranquila, mais saudável. Então, mas você ficou quanto tempo em Cariré? Porque foi jogo rápido, teve algumas cidades que você passou pouco tempo, né? Lá no Cariré foi rápido ou foi... Lá no Cariré, se salvo me engane, foi mais de 2 anos em Cariré. Mais de 2 anos. Foi mais de 2 anos. Deu para fazer muitos trabalhos, né? E por que você saiu do Cariré? Na época da gestão, Antônio Martins entregava a gestão para Elmo. E o Elmo tinha um acordo político, que existem os acordos políticos, né? Com o Vilebaldo. O doutor Vilebaldo Mucambo perde no Mucambo e traz a sua equipe, né? Traz a sua equipe completa para Cariré. Aí é onde diretor do hospital, diretor administrativo, diretor clínico da época era o doutor Jurandir, né, o infectologista, que hoje já é falecido, e a Rita, a equipe, num todo, a equipe que a gente fala que é a equipe de confiança, né, do prefeito, a equipe completa, veio, e aí a gente teve que sair, né? Porque aí tem a escolha por conta de acordos políticos. Então, eu retornei para casa. Ah, entendi. Então, e aí, no caso, você foi para casa, literalmente, ou para trabalhar no hospital de casa? Né, eu fui para casa, Tianguá, né? Entendi. E aí, fui convidada, na época da gestão do Elton, ele me convida a estar secretária de saúde. Sim. E aí, eu volto para Frecheirinha e venho assumir a Secretaria de Saúde. Roseli, Lá deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você tem prazer, isso eu até repito para o internauta porque eu conheço, de fazer por as pessoas. Mas quando é para o povo de Frecheirinha, tem um temperinho a mais, assim, tem uma alegria maior? Tem, sim. Sabe, Moitinha, eu amo muito a minha cidade. Eu acho minha cidade linda, eu acho minha cidade maravilhosa. Sabe, é de alma. Eu falo de dentro da minha alma. Eu tenho esse amor por Frecheirinha, pelos meus conterrâneos, né? Esse carinho muito grande por essa cidade. Claro que o meu coração é aberto para ajudar a todos que me procurem, né? Mas eu tenho esse lado especial, que é minha terra, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu brinquei, onde eu interagi com todo mundo, onde eu passei minha adolescência, né? Onde nasceram meus filhos, né? Tive meus filhos todos aqui em Sobral, mas criei eles aqui, já Só saímos... um parto, né? Em Sobral, né? Então, eu amo Frecheirinha. Então, para fazer por Frecheirinha, isso para mim é gratificante, porque fazer pelo meu povo. Para o começo lá, você na primeira subsecretaria que você assumiu aqui em Frecheirinha, né? Que a primeira foi aqui em Frecheirinha, no tempo que a secretária era a Sônia. E já nós volta para a penúltima, foi a última, né? A última subsecretaria, a secretaria no tempo do Elton, foi a última, né? Aqui, que agora você está na direção do hospital. Eu lembro que você, como subsecretário, você elaborava as reuniões, incluindo agente de endemia, agente de saúde,
enfermeiros, coordenadores médicos, secretários. Então era assim, para todo mundo ficar por dentro do trabalho do outro, como era que estava funcionando, para alinhar, ajustar assim a realidade ao caso concreto, né? Ali, às vezes o médico ele achava que estava super perfeito, mas o agente de saúde, que era quem estava ali com o povo, via o que estava precisando alinhar, né? E isso daí, essa junção nunca mais teve ao longo dos tempos. Não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo crítica a ninguém, mas eu lembro que você fazia isso. Você pretende retomar agora nessa nova... Ah, mas você não está na Secretaria de Saúde não, né? Você está restrita ao hospital. Pode até levar a ideia, né? Dar sugestão. Na época a gente chamava essa interação de reunião, né? Uhum. Com todas as categorias, né? Hoje Isso. nós chamamos de roda de conversa, né? Hoje ninguém com as conhece. categorias separadamente, mas é interessante, uma vez por mês, eu achava isso interessante, uma vez por mês, toda a equipe, todas as categorias se reuniam. Você O lembrou povo se muito conhecia, bem, todo mundo conhecia, né? os enfermeiros, eu não lembro mais do nome, mas todo mundo conhecia os enfermeiros, conhecia os A médicos que estavam ali. né? Os agentes de saúde, os agentes de endemia, os médicos. Você lembrou muito bem. É muita informação para a gente passar aqui. De uma vez só não dá para a gente lembrar de tudo. Mas isso é um ponto bem forte para a gente tá comentando. Eu gostava demais dessas reuniões, porque depois a gente formava grupos, né, dos profissionais, as categorias... Vigilância sanitária, né, que eu não citei a gente aqui, formava grupos com os profissionais, a gente fazia uma mistura, uma multimistura desses profissionais em grupo, né, interagia o grupo grande, depois a gente dividia os grupos para questionar a sua área de trabalho, a experiência de cada um na sua área, né, no seu campo de trabalho. E isso é muito bom. Você falou esse foco. Eu sempre gostei de reunião, que hoje a gente fala roda de conversa, né? Porque hoje, se for atrás do médico, o médico ele não vai saber mais quem é os agentes de endemia, os agentes de saúde. No máximo é quem tem uma ligação direta ali, que é o enfermeiro e o seu agente de saúde. Então, eu acho que isso aí seria bem interessante. Eu quero ressaltar também um dos projetos que me falhou na hora do decorrer da nossa fala. Na época da gestão do Lealci, tinha um enfermeiro, ele veio de Manaus, mas o Ezron. Ele com a equipe, nós formamos e fizemos um projeto Mãe e Amor, que a gente se reunia todos os meses lá no centro comunitário com todas as gestantes do município. E a primeira-dama entrava com o kit bebê, né? Então, esse projeto nós apresentamos em Brasília, né? Nós fomos convidados, na época era o programa PITS, Programa de Intersetorialização do Trabalho em Saúde, né? Os médicos do outro estado vinham para cá e os daqui do Ceará iam para outro estado. Então, a gente tinha médico do Rio, médico do Pará, médico Salvador. E aí, na época que o programa chegou, os indicadores daqui estavam ruins na época, né? A gente tinha um indicador muito comprometido, que era a mortalidade, e eram 3 indicadores, a vacinação, lembro bem desses 2, mas eram 3 indicadores que a gente estava negativo. E com o programa e com a ajuda de todos os profissionais, a gente conseguiu reverter esse quadro. E Frecheirinha, na época, foi convidado a apresentar o trabalho lá. E, na época, o Ezron, a gente ainda muito imaturo na área, eu e a Sônia, e a gente fomos apresentar esse trabalho de indicadores em Brasília. Nós fomos destaque e modelo para mostrar para os outros municípios como é que a gente tinha alcançado, como é que a gente reverteu esse quadro. E foi com a equipe completa, com todo mundo se ajudou, se abraçou, todo mundo pegou nas mãos e, graças a Deus, de lá para cá, os nossos indicadores, assim, o que eu tenho acompanhado são muito bons, só né? melhoras, né? Às vezes a gente chegava em reunião e ficava aqui meio envergonhado, né, daqueles indicadores tão ruins que estavam na época. Que bom que
tomaram as sementes que vocês semearam e deram seguimento, né? Até hoje. Deram, sim. Iniciou por você e o Ezra. E toda a equipe, né? Toda a equipe. Aí voltando aqui à última gestão, por enquanto, né? Como secretária de saúde em Frecheirinha. Aí você disse que veio para Frecheirinha, e aí como foi? Porque eu tomei a palavra para relembrar aquele momento lá, aí agora vamos falar. De Cariré eu fui para Tianguá, porque eu morava em Tianguá, e eu fui convidada pelo prefeito, na época, né, o Elton, a estar secretária, né, e fiquei 2 anos nessa gestão, fiquei 2 anos, e depois saí. Na época, saí, fiquei 4 anos, né? Sem trabalhar, sem estar na ativa, né? Sei. E agora, né, nessa gestão do Gargamel, ele me trouxe e me convidou a estar diretora do hospital. E para mim é um prazer, um orgulho voltar de novo, sabe? E recomeçar de onde eu comecei, né? Porque você lembra... Tá muito bom. Você lembra que da educação eu fui remanejada para onde? Para o hospital, né? Uhum. Então eu iniciei na educação, mas fui remanejada para o hospital. E agora retorno para o hospital, né? Não para finalizar, pelo amor de Deus. Aí vai longe ainda, a história tem que ser longa. Tem que ir bem mais além. Eu amo o que eu faço, né? Gosto de hospital, gosto de gente, porque você tem que gostar de gente, né? Porque você tem que ter o coração assim, bem aberto para isso, né? Bem acolhedor para isso. E eu amo o que eu faço, amo, a gente precisa se aperfeiçoar mais, a gente precisa ser mais humana, né? Hoje já estou mais madura, né? A gente já releva muita coisa, a gente sabe que as gestões municipais, todas elas têm suas falhas, né? Seus empecilhos, mas o que a gente pensa que a coisa pode melhorar, né? Que a gente pode fazer melhor, né? E aí a gente vai fazendo com o que tem, com o que é ofertado, né? A gente sabe que a saúde, ela ainda a oferta é muito pouca, a demanda é grande, a oferta é pouco. Isso, de certa forma, deixa, às vezes, a gente muito desanimado, porque a gente quer ofertar comparado com a demanda, né? A gente quer que tenha mais oferta do que demanda, para a gente poder ajudar as pessoas, né? Para sobrar e não faltar, né? Isso. Mas aí a gente tem as amizades, por onde eu passei, eu deixei amizades, por onde eu passei, eu fiz uma relação muito boa com médicos, com profissionais que têm aberto as portas para mim, né? Assim, o que falta, eu vou tentando arranjar com esses colegas, né? A gente tem esse lado humano, mas também, como é que eu digo, essa relação boa com as pessoas que verdadeiramente fazem e contribuem, porque você sabe, eu sempre digo, fazer o mal não dá trabalho, fazer o mal, mas fazer o bem dá trabalho, porque tem toda uma logística, né? Para eu lhe ajudar, eu vou precisar ter alguém que possa me ajudar. Então, existe uma logística para eu chegar... Você sozinha, você não vai... Não consigo, né? A gente não consegue ajudar. Você tem que ter boa vontade, mas você tem que ter influência também para poder ajudá-lo. Lu, quando você chegou lá, você ficou tentando entender o que era para você fazer. Hoje, com a experiência que você traz, eu acho que você está tentando entender o que é que tem para você fazer, porque você tem mais conhecimento do que o que fazer lá dentro, porque você trouxe um conhecimento muito maior, trouxe de uma hotelaria hospitalar, trouxe conhecimento de uma entidade filantrópica de grande porte, né, assim, que atende uma região, de grandes hospitais. Aí, o hospital aí hoje é uma célula pequena diante do que você adquiriu conhecimento dentro da saúde. Hoje, como é que você lida com isso daí? Tá difícil para você, porque assim, como você tem olhar de águia, né? Eu até disse que você tá mais para consultoria do que para direção, né? Porque você consegue ver o que ninguém vê às vezes, né? Isso acaba que dificultando. Não, meu Deus, está tão pouco diante do que eu sou capaz de fazer. Isso eu não estou dizendo que o hospital, eu estou me referindo ao seu conhecimento amplo. Assim, a gente nunca sabe tudo, né? A gente todos os dias está aprendendo.
quando eu me deparei, que eu cheguei lá, a gente vê que os problemas não são diferentes dos demais, de onde eu passei, mas eu acredito que isso nos fortalece, assim, toda a minha trajetória me fortaleceu para eu poder me sentir mais segura, né? E o profissional, ele tem que se sentir seguro, ele tem que ter conhecimento, ele tem que gostar, ele tem que amar do que faz, para se sentir seguro. E as demandas são as mesmas, não há diferença, as demandas são as mesmas. E o que mais me encanta é que a cada dia, mesmo com as dificuldades, a coisa evoluiu, né? Hoje a gente vê que tem uma empresa, né? Agora lá, né? No hospital tem uma empresa, e a gente vê que foi um avanço muito grande, que ajuda, né? Tem uma forma de ajudar desse trabalho dificultar muita coisa, melhorar muita coisa, né? E eu acho que até na transição a empresa acabou que segurando, porque transição é meio complicado em qualquer que seja a esfera, né? Eu acho que até mesmo Estado, na União, nos municípios, né? Uma transição dentro de um hospital deve ser muito complicado, porque na mudança de direção, a questão dos contatos, trazer médico, às vezes o pessoal ocupado não sabe como é que está funcionando. E isso daí, você acha que ajudou nessa mudança? Facilitou? Foi muito bom esse seu ponto aí, você foi lá no ponto certo. A escala de médico, né? Em todas os hospitais que eu passei e onde eu passei como secretária, a nossa grande dificuldade era montar a escala, era de fato e de verdade conseguir médico fidedigno na escala para poder a gente não ficar com brecha e nem o médico faltar na hora do plantão, né? Que isso acontecia. E graças a Deus a escala é redondinha, toda prontinha, bonitinha. E as coisas, os médicos não faltam, né? Se faltar, já tem outro para cobrir, a gente não tem esse problema, né? Em outro tempo passado, em outras gestões, a gente tinha essa grande dificuldade, né? Eu, como secretária, eu já tirei, na época, médico da atenção primária para cobrir a atenção secundária. E eu tinha que fazer isso, né? Ah, não é certo, mas eu tinha que tirar da atenção primária para botar na atenção secundária para não deixar o hospital desassistido, porque o hospital é urgência e emergência. E aí eu pensava, não, ali na unidade tem uma enfermeira, tem uma equipe, eu vou tirar o médico, mas eu vou levar para o hospital, porque se chegar uma urgência e emergência, eu tenho um médico para atender. A minha preocupação era essa, chegar uma gestante, era chegar um acidente, era chegar uma sutura, chegar urgência e emergência, né? Então, isso para mim, quando eu cheguei lá, eu fiquei... isso me aliviou mais, porque a escala está redondinha, a escala está completinha, né? Esses dias, uma das médicas passou mal e teve que se ausentar, mas questão de 20 minutos eu já tinha outro médico lá. Então, isso deixa a gente confortável para estar resolvendo as outras pendências e as outras demandas do hospital, né? Você sabe que o hospital tem demanda na nutrição, na portaria, na recepção, na parte da hotelaria. É toda uma logística para se trabalhar isso. Então, quando a gente se preocupa aqui, que é uma preocupação do gestor maior, é a questão de médico, né? Para atender a nossa população, a gente fica mais confortável para atender e cuidar da outra demanda. Luzileida, eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu até gostaria de lhe perguntar sobre a gestão atual do hospital, mas eu vejo que você está iniciando praticamente agora, então não tem muito o que a gente conversar. Então eu vou deixar acumular mais assuntos e espero que você venha brevemente aqui para a gente conversar sobre a gestão atual do hospital, né? Que se restringe ao hospital hoje, a Lu, né? Agora eu queria que você deixasse uma mensagem aí, fique à vontade aí para falar o que você quiser, esteja à vontade. Eu quero agradecer aqui todos os internautas que vão estar assistindo, né, o nosso podcast. E quero agradecer a Deus, né? A Deus por toda essa minha trajetória profissional,
que eu tenho passado. Quero agradecer todos os gestores que me confiaram, né, o cargo para que eu pudesse administrar, gerenciar. E quero agradecer em especial o prefeito atual, Gargamel, que me confiou, entregou o cargo de direção. Isso, para mim, eu agradeço muito, porque me trouxe de volta, né, ativa, né? A gente quer estar trabalhando, né? Ajudando, né, no meu município. É muito bom trabalhar em outros lugares, mas trabalhar no nosso município é bem mais gratificante, né? Eu vou procurar dar o melhor de mim, né? Vou procurar fazer o melhor. Acredito que hoje eu tenho mais maturidade profissional, mais maturidade em saber acolher. E eu creio que a gestão tem todo o interesse de trazer uma saúde de qualidade e ofertar esse serviço de qualidade para todos os munícipes de Frecheirinha. Quero aqui só deixar o meu muito obrigado, Moitinha, pelo acolhimento, pelo convite. Eu me senti honrada, né, por estar aqui. E eu acredito que a gente vai se encontrar outras vezes. Eu vou voltar, retornar aqui para falar do trabalho, de como é que está sendo o trabalho, de como é que está sendo todo o atendimento lá no nosso hospital Menino Jesus de Praga. Pronto, muito obrigado por ter vindo e eu vou convidar mesmo, porque para ir fazendo esses esclarecimentos é bom para nós que faz parte desse município, né? Nós moradores do município de Frecheirinha. Minha amiga, muitíssimo obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Tchau, tchau, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.